Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você é apaixonado por cinema, adora descobrir os bastidores das maiores animações e ama aquela análise sincera com opiniões sem filtro, você está no lugar certo. Hoje nós vamos mergulhar fundo no universo colorido, eletrizante e nostálgico do filme Rio, lançado lá em 2011 pela Blue Sky Studios em parceria com a 20th Century Fox. Antes de a gente entrar na história e ver como esse clássico marcou uma geração, já deixa aquele like esperto, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui a gente fala de tudo, fatos marcantes sobre a produção, bilheteria, recepção da crítica, elenco de dublagem, trilha sonora inesquecível e, claro, aquele resumo completo com a minha opinião sincera sobre cada momento dessa jornada espetacular. Quando Rio estreou nos cinemas, o impacto visual foi imenso. A animação dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha capturou a essência vibrante da cidade maravilhosa de uma forma que poucas produções estrangeiras conseguiram até hoje. Não era apenas mais um filme sobre animais falantes, era uma celebração da cultura, do samba e das paisagens brasileiras, embalada por uma computação gráfica de ponta para a época. A trama principal gira em torno de Blue, uma arara azul macho extremamente domesticada que viveu a vida inteira na pacata e fria cidade de Moose Lake, em Minnesota. Blue é o oposto do que se espera de uma ave selvagem. Ele adora o conforto da vida humana, toma chocolate quente, lê livros, e o detalhe mais curioso de todos, simplesmente não sabe voar. Ele compensa essa falta de habilidade com cálculos físicos e muita lógica mental, mas a verdade é que o medo da altura e a dependência do mundo urbano o mantém preso ao chão. A companheira e tutora de Blue é Linda, uma garota dedicada e super protetora que o resgatou quando ele ainda era um filhotinho vítima do tráfico de animais. A relação dos dois é o coração emocional do início da história. Eles têm uma rotina perfeita, quase de melhores amigos inseparáveis, trabalhando juntos em uma aconchegante livraria. Porém, a vida tranquila deles muda completamente quando um ornitólogo atrapalhado e cômico chamado Túlio entra pela porta da livraria. Túlio traz uma notícia bombástica. Blue não é apenas uma ave especial, ele é o último macho sobrevivente da sua espécie. Para salvar as araras azuis da extinção total, Blue precisa viajar até a cidade do Rio de Janeiro para se acasalar com a última fêmea existente, uma arara selvagem e rebelde chamada Jade. A princípio, Linda hesita imensamente. Afinal, a ideia de tirar seu amado pet do ambiente seguro de Minnesota para levá-lo ao outro lado do mundo soa assustadora. Mas o senso de responsabilidade fala mais alto, e ela decide embarcar nessa aventura com Blue rumo ao Brasil. A partir do momento em que eles pousam em solo carioca, o filme se transforma em uma explosão de cores, ritmo e movimento. No laboratório e clínica de conservação mantida por Túlio, Blue finalmente conhece Jade, mas se o cientista esperava um romance rápido e poético, o encontro real é um verdadeiro desastre cômico. Enquanto Blue tenta usar táticas desajeitadas de sedução que aprendeu em livros e na convivência com humanos, Jade está focada unicamente em encontrar uma forma de quebrar as grades do cativeiro e retornar para a liberdade da floresta. Ela é forte, independente, agressiva e não tem paciência alguma para as manias refinadas e o pavor de voar do seu novo parceiro. O contraste de personalidades entre o intelectual e medroso Blue e a destemida e selvagem Jade é o grande motor da comédia e da dinâmica do filme. Mas a verdadeira confusão começa quando um jovem garoto de rua, coagido por uma gangue de contrabandistas de animais silvestres, invade a clínica de conservação e sequestra as duas araras raras para vendê-las no mercado ilegal.
A partir desse sequestro, a trama ganha um ritmo alucinante de perseguição e fuga pelas ruas, becos e florestas do Rio de Janeiro, bem no meio das preparações para o famoso carnaval. Presos um ao outro por uma corrente nos pés, Blue e Jade precisam aprender a cooperar se quiserem sobreviver aos perigos da fauna local, aos vilões gananciosos e, acima de tudo, às suas próprias diferenças. Visualmente, a Blue Sky Studios fez um trabalho impecável na recriação da Floresta da Tijuca, das praias icônicas e do morro. A paleta de cores é viva, destacando o azul brilhante das penas dos protagonistas contra o verde denso da vegetação. Além disso, a trilha sonora, com curadoria e composição do mestre Sérgio Mendes, junto com John Powell, eleva a energia da obra, misturando ritmos brasileiros autênticos com o pop internacional. Nesta análise completa que vamos fazer ao longo do vídeo, vou destrinchar cada detalhe da produção, destacar as melhores piadas, comentar os pontos fortes e fracos do roteiro e refletir sobre a mensagem ambiental que o filme transmite de forma leve, mas eficiente. Acompanhe comigo os próximos episódios dessa análise para ver como essa aventura, cheia de ritmo, se desdobra. Continuando a nossa análise detalhada dessa animação que marcou época, vamos focar agora no desenvolvimento da fuga de Blue e Jade e na introdução dos vilões que tornam essa história tão movimentada. Depois que os contrabandistas capturam o par de araras azuis, a narrativa deixa claro o contraste entre a ganância dos criminosos e a inocência dos animais capturados. É impossível falar de Rio sem mencionar o vilão icônico do filme, Nigel, uma caturra ou cacatua branca com um passado sombrio e uma personalidade completamente teatral e vingativa. Nigel já foi uma estrela da televisão, mas perdeu seu brilho e popularidade para pássaros mais bonitos e jovens. Amargurado e cheio de ressentimento, ele se tornou o braço direito dos contrabandistas, usando sua inteligência e crueldade para capturar outras aves. A performance do personagem é marcante, com um número musical próprio que mistura tom dramático de ópera com vilania cômica. Quando Blue e Jade percebem a gravidade da situação no cativeiro dos vilões, fica evidente que precisam agir rápido. Jade, com todo o seu instinto de sobrevivência selvagem, bola um plano imediato e orienta Blue a fingir de morto para enganar o garoto que cuida dos gaiolas. Quando o garoto abre a gaiola para verificar o estado da ave, Jade ataca rapidamente, picando a mão do captor para abrir caminho para a fuga. Entretanto, a falta de prática de Blue e sua inabilidade de voar complicam tudo. No momento decisivo, Nigel intervém de forma brutal, capturando Jade novamente e forçando os contrabandistas a acorrentarem os dois pássaros juntos pelas patas. Essa decisão dos vilões de acorrentar o par cria uma mecânica de comédia física sensacional durante o restante do filme, obrigando duas aves com habilidades e filosofias de vida totalmente opostas a andarem lado a lado. Enquanto isso, somos apresentados ao lado humano e vulnerável da história. O jovem Fernando, o garoto que ajudou no sequestro das aves, começa a se arrepender amargamente do que fez. Ele percebe que os contrabandistas são homens gananciosos e cruéis que não se importam com a vida dos animais. O sentimento de culpa passa a consumir o garoto, que decide tentar reparar o seu erro ao ver o sofrimento de Linda e Túlio, que espalham cartazes desesperados pela cidade em busca das araras sumidas. De volta ao cativeiro, para tentar enganar os compradores exigentes, os ajudantes atrapalhados do chefe do tráfico cometem uma das precepadas mais engraçadas da trama. Eles pintam duas galinhas comuns de azul e as colocam na gaiola. Obviamente, a farsa não dura muito tempo, e o vilão principal exige que Nigel e seus capangas vasculhem cada canto da cidade para recuperar os valiosos espécimes de arara azul antes do final do carnaval. Nas matas fechadas perto do morro da Corcovado, Blue e Jade finalmente conseguem escapar da instalação dos contrabandistas através de uma pequena janela alta. Mas como Blue não sabe voar,
A fuga se transforma em uma queda livre desajeitada, morro abaixo. Jade fica profundamente irritada ao descobrir que uma ave da sua espécie simplesmente não sabe usar as próprias asas, o que resulta em discussões cômicas e momentos de pura tensão enquanto tentam andar juntos acorrentados. A caminhada pela floresta tropical traz uma atmosfera fascinante. De um lado, Blue está apavorado com cada barulho de inseto, folha caindo ou estalo de galho, acostumado que estava com a segurança do seu quarto aconchegante nos Estados Unidos. Do outro, Jade move-se com agilidade, mesmo limitada pela corrente, tentando desesperadamente encontrar uma maneira de cortar o metal que os une. Essa sequência na mata destaca a belíssima qualidade de iluminação da animação. O estúdio Blue Sky conseguiu reproduzir a umidade da floresta tropical, o brilho do sol filtrado pelas copas das árvores e a biodiversidade rica da flora brasileira. É um espetáculo para os olhos que enriquece a narrativa e nos faz imergir junto com os personagens naquele ambiente desconhecido e fascinante. A caminhada dos dois nos leva a encontrar novos personagens carismáticos que entram para somar ao grupo e trazer alívio cômico e sabedoria. É nessa fase da jornada que a amizade entre Blue e Jade começa, lentamente, a sair do zero absoluto, transformando o atrito inicial em uma cumplicidade forçada que aos poucos vira afeto genuíno. Avançando na nossa aventura pelas terras cariocas, entramos agora no bloco da história em que o filme verdadeiramente abraça a sua musicalidade e expande o seu elenco de coadjuvantes inesquecíveis. A jornada de Blue e Jade para se livrarem das correntes os leva a conhecer uma variedade impressionante de aves nativas, cada uma trazendo um toque único de humor e personalidade. É impossível não se encantar com Rafael, um tucano toco super gente boa, pai de família numerosa e apaixonado pelo carnaval. Rafael é aquele tipo de personagem sábio e descontraído que enxerga a vida com leveza. Ao ver a situação complicada de Blue e Jade, ele decide dar uma pausa no seu descanso familiar para guiá-los até alguém que possa cortar a corrente. Luiz, um bulldog muito peculiar que trabalha em uma oficina mecânica. Antes de chegarem até o Luiz, Rafael tenta usar a oportunidade para ensinar a Blue a lição mais importante de sua vida, como voar. A cena do treinamento no topo de uma grande rocha é um dos momentos mais divertidos do filme. Rafael explica que voar não é uma questão de física, aerodinâmica ou cálculos na cabeça, mas sim de sentir a brisa e deixar o coração guiar as asas. Blue faz vários cálculos complicados em sua mente, ganha coragem, se joga do alto e despenca miseravelmente até se chocar contra o solo. Essa incapacidade de Blue de voar gera momentos de comédia pastelão maravilhosos, mas também revela o bloqueio emocional do protagonista. O medo do fracasso e a falta de instinto selvagem o travam completamente. Jade, embora zangada no início, começa a perceber que a limitação de Blue não é preguiça, mas sim um trauma profundo de ter sido tirado da natureza quando ainda era um filhote incapaz. Enquanto isso, a ameaça de Nigel continua rondando a floresta. Como o vilão sabe que não pode procurar pelas aves sozinho em toda a extensão da mata, ele decide recrutar um exército nada convencional. Um bando de micos-estrelas folgados e trapalhões que vivem aprontando e roubando pertences dos turistas. Nigel os intimida com sua figura ameaçadora e manda os macaquinhos vasculharem as copas das árvores em busca do casal de araras acorrentado. Ao longo do caminho em direção à cidade, o grupo de pássaros ganha o reforço de mais 2 personagens icônicos. Pedro, um tia-sangue cheio de atitude e fã de hip-hop, e Nico, um pequeno canário de crista amarela que anda com um chapéu de tampa de garrafa, que serve tanto de instrumento musical quanto de arma de defesa. A dupla traz uma energia contagiante para o filme, transformando qualquer momento de caminhada em uma verdadeira batalha de rimas e ritmos contagiantes. A interação entre esse quinteto, Blue, Jade, Rafael, Pedro e Nico,
Mostra a diversidade e a alegria do ambiente cultural que o filme quer transmitir. Quando eles chegam a um ponto de encontro de aves no coração do rio, somos presenteados com uma cena de festa inesquecível, onde todos os tipos de pássaros dançam, cantam e comemoram a chegada do carnaval. A música nessa sequência é impecável. O trabalho de composição captura a essência do samba e do pagode brasileiro de forma autêntica, sem soar caricato. É um momento em que até mesmo o tímido e travado Blue se deixa levar pelo ritmo por alguns segundos, ensaiando passos de dança com Jade e criando uma conexão romântica genuína sob a luz das estrelas e do luar carioca. No entanto, a calmaria dura pouco. Os micos recrutados por Nigel encontram o grupo e invadem a festa, dando início a uma batalha campal hilária entre aves e macacos. Os pássaros usam frutas, sementes e voos acrobáticos para combater os primatas, criando um caos completo no recinto. A sequência de ação é rápida, criativa e cheia de piadas visuais brilhantes. Graças à união das aves e à liderança de Rafael, o grupo consegue despistar os macacos e fugir a bordo do teto de um ônibus em direção ao centro da cidade, onde finalmente esperam encontrar o famoso Bulldog Luiz para se libertarem das correntes de uma vez por todas. A narrativa de Rio ganha ainda mais velocidade quando a ação se desloca para o cenário urbano vibrante da cidade, enquanto as duas tramas paralelas, a busca dos humanos e a jornada dos pássaros, começam gradativamente a se cruzar na véspera do maior espetáculo da Terra, o desfile de carnaval na Sapucaí. Linda e o cientista Túlio continuam sua busca incansável. Com a ajuda do jovem Fernando, que decidiu se redimir e guiá-los até o esconderijo dos contrabandistas, os dois invadem a base dos vilões. No entanto, ao chegarem lá, percebem que o local já está praticamente vazio. Os criminosos já moveram a maioria das gaiolas com aves raras para carros alegóricos que serão usados como disfarce para transportar o contrabando até o aeroporto durante o desfile. Essa reviravolta aumenta drasticamente a urgência da história. Linda e Túlio percebem que tem pouquíssimo tempo antes que os vilões embarquem todas as aves resgatadas em um avião de carga e sumam do mapa para sempre. Sem opções, e no meio do trânsito caótico do Rio de Janeiro bloqueado para o evento, eles precisam improvisar trajes de carnaval e se misturar com os passistas e carros alegóricos para tentar encontrar Blue e Jade no meio da multidão frenética. Enquanto isso, o grupo de aves finalmente chega ao galpão/oficina, onde vive o lendário Bulldog Luiz. A construção do personagem de Luiz é uma das escolhas de roteiro mais engraçadas da animação. Todos esperavam um cão temível e feroz, mas encontram um bulldog brincalhão, usando uma fantasia de fruta na cabeça, e que sofre de um problema grave de salivação excessiva. A tentativa de quebrar a corrente, usando as ferramentas da oficina, gera momentos de pura tensão cômica. Luiz tenta usar uma serra elétrica e depois uma tesoura de metal gigantesca, o que deixa Blue completamente aterrorizado. Quando o cão acidentalmente prende a corrente em uma mesa e tenta puxar, o atrito não quebra o metal, mas a saliva escorregadia do bulldog acaba fazendo com que as patas das araras deslizem para fora do grilhão. Finalmente libertos das correntes, Blue e Jade comemoram a tão sonhada liberdade. No entanto, esse momento de alívio também traz uma pontada de tristeza velada. Agora que não estão mais presos fisicamente, a inevitável separação se aproxima. Jade quer voar livremente de volta para a floresta, enquanto Blue sente que precisa voltar para a segurança dos braços de Linda e retornar aos Estados Unidos. A dinâmica emocional entre os dois atinge o seu ponto mais delicado. Blue tenta expressar o que sente por Jade, mas sua insegurança e a diferença radical entre seus mundos criam um mal-entendido doloroso. Jade
Desapontada por achar que Blue só quer a vida de pet confortável, despede-se e alça voo sozinha para o céu, deixando o arara azul caminhando sozinho e de coração partido pelas ruas decoradas. Mas a solidão de Jade dura muito pouco. Escondido nas sombras dos edifícios, o perverso Nigel estava à espreita, esperando o momento exato em que os dois se separassem. Em um ataque rápido e impiedoso, a caturra branca surge do alto, embosca Jade e a captura novamente, prendendo-a em uma gaiola para usá-la como isca para atrair Blue de volta. Pedro e Nico testemunham a captura dramática de Jade e correm desesperados para avisar Blue, que ainda caminhava tristonho com Rafael. Ao saber que a arara que aprendeu a amar está em perigo mortal nas mãos de Nigel e dos contrabandistas, Blue não hesita por um segundo sequer. Ele põe de lado seus medos, sua vontade de voltar para o conforto e decide partir imediatamente para o centro do carnaval para resgatá-la. Chegamos ao clímax eletrizante do filme, onde todas as vertentes da história se encontram no palco majestoso do Sambódromo durante o desfile de carnaval. Visualmente, esta é uma das sequências mais impressionantes já produzidas pela Blue Sky Studios, repleta de luzes, multidões dinâmicas, fantasias detalhadas e um ritmo musical avassalador que contagia quem assiste. Blue, acompanhado por Rafael, Pedro, Nico e pelo Bulldog Luiz, agora equipado com uma fantasia carnavalesca e um skate para se locomover rápido, corre contra o tempo pelas alas do Sambódromo. A missão é quase impossível. Encontrar um carro alegórico específico no meio de dezenas de alegorias gigantescas e milhares de dançarinos fantasiados. Do outro lado da pista, Linda e Túlio também estão fantasiados e montados em uma grande estrutura de arara azul de pano, tentando manobrar pelo meio das escolas de samba para interceptar o caminhão dos contrabandistas. A dedicação de Linda em salvar o seu companheiro de penas fica evidente em cada cena, mostrando o vínculo de amor genuíno que supera qualquer distância. Os contrabandistas, disfarçados de motoristas da organização do evento, conseguem atravessar a pista com o carro alegórico que esconde as gaiolas cheias de aves contrabandeadas. Blue avista a gaiola onde Jade está presa no topo do caminhão e decide agir. Mesmo sem saber voar, ele usa sua inteligência e agilidade para escalar a estrutura metálica do veículo, enquanto este se move em alta velocidade em direção à saída de emergência do Sambódromo, rumo ao aeroporto clandestino. Quando Blue alcança a gaiola de Jade, ela fica surpresa com a coragem do parceiro. Ele tenta de todas as formas abrir a tranca do cativeiro, mas é surpreendido pela chegada repentina de Nigel. O vilão e seus capangas fecham as saídas, e Blue acaba sendo capturado junto com Jade, caindo na armadilha armada pela caturra vingativa. Os contrabandistas colocam todas as gaiolas dentro do avião de carga e preparam-se para decolar da pista do aeroporto. Linda e Túlio chegam ao local a bordo de um mototáxi pilotado pelo garoto Fernando, correndo em disparada pela pista de pouso para tentar parar a aeronave. Mas é tarde demais. O avião ganha velocidade e decola em direção ao oceano, deixando a dupla de humanos desesperada no chão. Dentro do compartimento de carga do avião em pleno voo, a situação parece totalmente perdida. Dezenas de pássaros raros estão enjaulados, assustados e condenados a viver o resto de suas vidas em cativeiro no exterior. Mas é justamente no momento de maior desespero que a inteligência e o improviso de Blue fazem a diferença. Observando o ambiente ao seu redor com sua mente analítica, Blue percebe que há um extintor de incêndio metálico preso na parede da aeronave. Usando suas garras e o bico, ele consegue manobrar o extintor, prendendo o gancho da trava na porta da sua gaiola. Ao acionar a alavanca do extintor com força, a pressão faz o equipamento disparar como um foguete, arrebentando a trava da gaiola de Blue e libertando-o. Com sua própria gaiola aberta, Blue não perde tempo. Ele corre pelo compartimento e abre as travas de todas as outras gaiolas,
libertando centenas de aves de várias espécies. A carga do avião se transforma em uma explosão de asas, penas e cantos de alegria. Os passarinhos comemoram a liberdade recuperada e começam a voar em bando para fora da porta de carga que Blue consegue destravar. A sequência final a bordo do avião de carga é um verdadeiro espetáculo de ação, tensão e emoção que encerra o arco de transformação do nosso protagonista de maneira magistral e inesquecível. Com a porta traseira do avião aberta, em pleno ar sobre o litoral carioca, todas as aves libertadas começam a voar para fora da aeronave, encontrando o caminho de volta para a liberdade. No entanto, a fuga não seria tão simples assim. Quando Jade está prestes a voar para fora junto com as outras aves, Nigel surge de surpresa dentro da cabine de carga, furioso por ver seu plano maligno ser destruído. A caturra branca ataca Jade com violência para impedir que ela saia do avião. Em meio ao confronto no ar dentro da cabine, uma estrutura metálica pesada se solta do teto do avião devido à turbulência e cai diretamente sobre a asa de Jade, fraturando-a de forma grave. Impossibilitada de voar por causa do ferimento na asa, Jade fica presa no assoalho do avião, que começa a perder altitude rapidamente após um dos motores falhar devido ao caos na cabine. Blue vê sua parceira em perigo iminente e recusa-se a deixá-la para trás, enfrentando Nigel de frente. Usando mais uma vez a sua capacidade de pensar rápido sob pressão, Blue percebe que o extintor de incêndio que usou antes ainda está preso por uma corda. Ele prende a alavanca do extintor na pata de Nigel e dispara o equipamento. A força da explosão de gás arremessa a caturra branca para fora do avião, onde o vilão acaba sendo atingido pela hélice da aeronave, perdendo suas penas no processo, mas sobrevivendo para o alívio cômico do pós-créditos. Porém, o perigo está longe de acabar. Com a aeronave desgovernada e caindo em direção ao oceano, os contrabandistas saltam de paraquedas e abandonam o avião. Jade é arremessada para fora do compartimento de carga e começa a despencar em queda livre em direção ao mar. Nesse momento crucial, Blue não pensa duas vezes. Ignorando completamente o seu medo paralisante de altura e o fato de nunca ter conseguido voar na vida, ele se atira no vazio sem hesitar para salvar a vida de Jade. Ele a alcança no ar e a segura firmemente em seus braços durante a queda livre. Enquanto despencam em direção às águas, Jade olha para ele com carinho e diz que agora eles vão cair juntos. Mas Blue recusa-se a desistir. Ele abraça Jade, sente a brisa passar por suas penas e finalmente entende o conselho que o tucano Rafael lhe deu no início da jornada. Voar não é uma questão de física, é uma questão de sentimento e entrega. Instintivamente, Blue abre suas grandes asas azuis, bate-as com força contra a corrente de ar e interrompe a queda livre a poucos metros da superfície do mar. Pela primeira vez em sua vida, Blue está voando livremente pelo céu, carregando o amor de sua vida nos braços. É um momento emocionante e catártico que marca a superação completa do personagem. Blue voa suavemente, levando Jade ferida diretamente para a praia, onde Linda e Túlio chegam correndo desesperados. O médico ornitólogo cuida da asa machucada de Jade a tempo, garantindo que ela se recupere perfeitamente. O alívio e a emoção de Linda ao ver seu amado parceiro são contagiantes, consolidando o amor puro entre humanos e animais que o filme tanto defende. A partir desse desfecho heróico, a história caminha para um final feliz e radiante. Linda decide permanecer no Brasil ao lado de Túlio, abrindo um grande santuário de preservação ambiental na Floresta da Tijuca para proteger todas as aves resgatadas do tráfico ilegal. Blue e Jade, agora totalmente recuperados e apaixonados, constroem sua vida juntos no topo das árvores, livres para voar por toda a imensidão da paisagem carioca. O filme encerra com um grande número musical ao som de samba, com todos os personagens, humanos, araras, tucanos, cães e passarinhos, comemorando a vida e a preservação da natureza em perfeita harmonia sob o sol do Rio de Janeiro. Agora que já relembramos toda a jornada emocionante desse clássico da animação,
chega a hora de fazermos uma análise crítica completa e destacar os fatos e curiosidades de bastidores que tornam Rio um filme tão especial na história do cinema animado. Primeiramente, é preciso dar todos os méritos ao diretor brasileiro Carlos Saldanha. Saldanha, que já havia feito um trabalho brilhante na franquia A Era do Gelo, sempre teve o sonho pessoal de levar a cultura e as paisagens do seu país natal para o cinema de animação global. Ele não poupou esforços para garantir que a representação do Rio de Janeiro fosse rica, colorida e o mais fiel possível à atmosfera real da cidade. A equipe de animadores da Blue Sky Studios viajou para o Brasil para pesquisar a iluminação local, o comportamento da fauna na Floresta da Tijuca e até mesmo para estudar os passos de dança das escolas de samba durante o carnaval. Esse nível de dedicação técnica refletiu diretamente na tela. Os detalhes do balanço das penas das aves, a textura da vegetação e os reflexos do sol nas praias de Copacabana e Ipanema estabeleceram novos padrões de qualidade gráfica para o estúdio em 2011. No departamento da trilha sonora, a decisão de trazer Sérgio Mendes, uma lenda viva da bossa nova e da MPB reconhecido mundialmente, como produtor musical, foi uma tacada de mestre. A trilha conseguiu fundir perfeitamente o som tradicional do samba com influências modernas do pop e do hip-hop americano, com contribuições marcantes de artistas como Will.i.am e Jamie Foxx na versão original. A música Real em Rio, que toca na abertura e no encerramento da produção, foi tão aclamada pela crítica internacional que recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Canção Original em 2012, marcando um feito histórico para a música brasileira em Hollywood. Em relação à dublagem, tanto a versão original em inglês quanto a versão dublada em português do Brasil entregaram performances memoráveis. Na versão brasileira, tivemos um elenco de dubladores fantásticos que souberam adaptar as piadas, os sotaques e as gírias de forma natural e envolvente, fazendo com que o público brasileiro se sentisse verdadeiramente em casa assistindo ao filme. No aspecto comercial, Rio foi um sucesso estrondoso de bilheteria. Produzido com um orçamento estimado em cerca de 90 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 484 milhões de dólares mundialmente. Esse resultado financeiro impressionante garantiu não apenas o retorno do investimento para a Fox e para a Blue Sky, mas também consolidou o nome da franquia, abrindo caminho para o lançamento da sequência Rio 2 alguns anos depois, em 2014. Além do sucesso comercial e do entretenimento puro para crianças e adultos, o filme merece elogios pela sua mensagem ecológica. De forma leve e acessível para o público infantil, Rio abordou temas sérios e urgentes, como o tráfico ilegal de animais silvestres e o risco iminente de extinção de espécies nativas da fauna brasileira. A Jornada do Blue serviu como um alerta lúdico para a importância da conservação da biodiversidade e do respeito aos habitats naturais. Na minha opinião sincera, Rio continua sendo um dos filmes mais redondos e divertidos da era de ouro da animação em computação gráfica nos anos 2010. Ele consegue equilibrar momentos de pura comédia pastelão com cenas de emoção genuína, sustentado por um design de personagens carismático e uma trilha sonora que dá vontade de sair dançando da sala de cinema. Aprofundando ainda mais a nossa conversa sobre a recepção e o legado de Rio, é muito interessante analisar como o filme se posiciona no catálogo histórico da Blue Sky Studios e na evolução das animações focadas em animais antropomórficos. Quando olhamos para a década de 2010, o mercado de animação estava saturado de histórias sobre animais com dilemas humanos. No entanto, o diferencial de Rio esteve na sua autenticidade cultural e na forma como usou a limitação do seu protagonista como o grande gancho narrativo da história.
A incapacidade de voar de Blue não era apenas um truque de roteiro para gerar piadas. Era uma metáfora sobre o medo da mudança, a zona de conforto e as cicatrizes emocionais do trauma da domesticação. A transição de Blue, de um pet mimado que vive em uma bolha de conforto em Minnesota, para uma ave capaz de cruzar os céus do Rio de Janeiro, representa uma jornada do herói clássica e extremamente bem estruturada. O público se conecta com as inseguranças dele porque todos nós, em algum momento da vida, já tivemos medo de dar o salto e confiar nas nossas próprias capacidades. Outro ponto que merece destaque na construção da narrativa é a inversão dos papéis tradicionais de gênero. Jade não é apresentada como a donzela em perigo que precisa ser resgatada pelo protagonista masculino no início da história. Pelo contrário, ela é mais forte, mais adaptada, mais inteligente nas ruas e muito mais corajosa que Blue durante boa parte da aventura. A verdadeira força da dupla surge justamente quando eles aprendem a somar suas habilidades únicas, a malandragem selvagem de Jade e a capacidade analítica e racional de Blue. Quanto aos vilões, o filme tomou decisões muito acertadas. Em vez de criar executivos maus ou caçadores genéricos em segundo plano, a narrativa deu holofotes para Nigel. A Caturra Branca é um vilão memorável exatamente porque suas motivações são pessoais e teatrais. Ele não odeia as outras aves apenas por ganância, mas sim por inveja narcisista. Essa vaidade ferida faz dele um antagonista perigoso e, ao mesmo tempo, incrivelmente divertido de se assistir na tela. Os capangas secundários, os contrabandistas humanos e os macaquinhos folgados da floresta cumprem perfeitamente a função de trazer o alívio cômico pastelão que agrada aos espectadores mais jovens. As cenas de perseguição no morro e no calçadão mantêm o ritmo da narrativa ágil e frenético, garantindo que o filme nunca fique parado ou cansativo durante os seus 96 minutos de duração. Do ponto de vista da crítica especializada da época, o longa recebeu avaliações amplamente positivas nos principais agregadores de críticas do mundo. Elogiaram principalmente o apuro técnico da animação, a energia contagiante do elenco de voz e o ritmo das sequências de ação. Embora alguns críticos tenham apontado que a estrutura do roteiro segue fórmulas tradicionais de filmes de aventura infantil, a execução impecável e o charme da ambientação brasileira compensaram com sobra qualquer previsibilidade do enredo. Para a cidade do Rio de Janeiro e para o turismo do Brasil no exterior, a animação funcionou como um cartão de visitas espetacular e gigante. O filme apresentou marcos postais como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, os Arcos da Lapa e a Praia de Copacabana para milhões de crianças e famílias ao redor do planeta, com um olhar afetuoso, colorido e celebrativo. Para que a nossa análise fique completa e você possa impressionar seus amigos na próxima vez em que assistirem a esse filme juntos, preparei um apanhado de curiosidades e fatos de bastidores, que pouca gente conhece sobre a produção de Rio. A inspiração na vida real. A história de Blue foi inspirada em caso real de uma arara azul chamada Spix, que foi encontrada nos Estados Unidos e trazida de volta ao Brasil em uma tentativa de salvar a espécie da extinção total na natureza. O diretor Carlos Saldanha leu sobre essa história nos jornais e soube na hora que ali tinha o roteiro perfeito para uma grande animação. Estudo de campo das aves. Os animadores da Blue Sky não estudaram apenas os cenários reais do Rio de Janeiro. Eles visitaram o Zoo do Bronx em Nova York e o Parque das Aves em Foz do Iguaçu para observar durante semanas a mecânica do voo, o movimento das asas, as expressões do bico e o piscar de olhos das araras azuis reais para garantirem o máximo de realismo nos movimentos dos personagens. Inovação no software de animação. Para renderizar a quantidade absurda de penas de Blue e Jade, os engenheiros de tecnologia do estúdio tiveram que criar um software inteiramente novo de simulação de plumagem chamado RSSL, Renderman Shading Language.
Cada ave principal no filme tem milhares de penas individuais, controladas por código, para reagir ao vento, à chuva e ao toque humano de forma realista. A iluminação única do rio. Um dos maiores desafios técnicos da equipe foi capturar a luz tropical. A iluminação do sol no hemisfério sul, especialmente perto do mar no Rio de Janeiro, tem uma temperatura de cor diferente da iluminação da América do Norte. Os diretores de fotografia da animação recalibraram os motores de renderização para garantir que os tons de dourado no fim da tarde na praia parecessem autênticos. Participação de astros da música, o cantor Will.i.am, do grupo Black Eyed Peas, e o ator/cantor Jamie Foxx não apenas dublaram os personagens Pedro e Nico no áudio original em inglês, mas também colaboraram ativamente na escrita e composição das letras das canções do filme junto com Sérgio Mendes, garantindo aquele toque de ritmo urbano e moderno nas faixas musicais. Efeitos sonoros do carnaval. Os sons da multidão e da bateria da escola de samba ouvidos nas cenas do sambódromo não foram criados sinteticamente em estúdio de áudio em Hollywood. A equipe de som gravou o áudio original diretamente durante o Carnaval Real, na Marques de Sapucaí, captação que deu um peso de imersão sonora surreal para o clímax do filme. Essas curiosidades mostram o quanto de carinho, dedicação técnica e paixão artística foram investidos na criação desta obra-prima. Nada em Rio foi feito no improviso ou de qualquer jeito. Cada detalhe, desde o barulho das folhas da floresta até o brilho do sol no mar, foi pensado para entregar uma experiência cinematográfica memorável para o espectador. Chegando na reta final da nossa análise especial, é momento de refletirmos sobre o impacto duradouro de Rio na cultura pop e como a franquia se consolidou ao longo dos anos seguintes. O sucesso acassalador do primeiro filme abriu portas gigantescas para a franquia. Em 2014, tivemos o lançamento de Rio 2, que levou a família de Blue e Jade da cidade maravilhosa direto para a imensidão da floresta amazônica, apresentando novos desafios, novos vilões e reeditando o sucesso de público nos cinemas do mundo inteiro. Além do segundo longa-metragem, a marca gerou jogos de videogame, brinquedos, colecionáveis, atrações temáticas em parques de diversão e uma linha de produtos licenciados que vendeu milhões de unidades globalmente. A imagem de Blue e Jade tornou-se um símbolo reconhecido instantaneamente quando se fala de animação sobre a natureza. Olhando em retrospecto, a mensagem de Rio sobre a preservação ambiental continua mais atual e relevante do que nunca. A luta contra o desmatamento, a caça predatória e o tráfico ilegal de animais silvestres continua sendo uma batalha diária de biólogos e conservacionistas ao redor do mundo. O filme conseguiu abordar essa pauta pesada com extrema leveza, ensinando gerações de crianças a valorizar e proteger a vida selvagem. A trajetória de crescimento do protagonista Blue continua sendo a espinha dorsal de todo esse sucesso. Acompanhar a evolução daquele ararinha medroso que não conseguia dar um passo fora da livraria de Minnesota até se transformar no herói corajoso que se atira de um avião para salvar quem ama é uma experiência narrativa deliciosa de se rever, não importa quantas vezes você assista. A combinação de um roteiro cativante, personagens carismáticos, visual deslumbrante e uma trilha sonora contagiante faz de Rio um daqueles filmes atemporais. É aquele tipo de animação que envelhece como um bom vinho. Você pode assistir hoje em dia e continuar rindo das mesmas piadas e se emocionando com as mesmas cenas de ação de quando assistiu pela primeira vez na sala de cinema em 2011. Espero que você tenha gostado dessa viagem pelos bastidores, fatos, resumo e análise detalhada desse clássico do cinema. Se você tem lembranças de quando assistiu a esse filme pela primeira vez, ou se tem um personagem favorito como o sarcástico Nigel, o simpático Rafael ou o bulldog babão Luiz, deixa o seu comentário aqui embaixo. E assim, chegamos ao fim da nossa análise completa e detalhada sobre o filme Rio, 2011.
Foi uma jornada incrível relembrar cada detalhe da história de Blue, Jade e de todos os personagens inesquecíveis que transformaram essa animação em um marco do cinema. A animação provou que quando a paixão cultural, a tecnologia de ponta e uma boa história se unem, o resultado é uma obra de arte capaz de atravessar fronteiras e tocar o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Carlos Saldanha e toda a equipe da Blue Sky Studios deixaram um legado lindo na história da animação mundial. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou essa análise do início ao fim. Se você curtiu este formato de vídeo bem detalhado, repleto de fatos, opiniões sinceras, curiosidades e análise de cenas, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo novos conteúdos de qualidade para vocês todos os dias. Aproveite também para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho de notificações para ser avisado assim que um vídeo novo sair e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo ou amiga que também ama filmes de animação e cultura pop. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme Rio e qual outra animação clássica você gostaria de ver analisada aqui no canal nos próximos vídeos. Eu leio e respondo o máximo de comentários que consigo. Rio porque essa animação da Blue Sky Studios realmente merece um mergulho profundo em cada cantinho da sua produção. Se tem uma coisa que me impressiona toda vez que reassisto a esse longa, é como ele consegue manter um ritmo dinâmico e envolvente do começo ao fim. A gente sente que a equipe por trás da direção colocou uma energia absurda no projeto, transformando o que poderia ser apenas mais uma historinha com animais falantes em uma verdadeira celebração visual e sonora da cultura brasileira. Sabe aquele detalhe do filme que muita gente deixa passar batido, mas que faz toda a diferença na hora de construir a atmosfera? É a forma como o som ambiente foi trabalhado. Quando a gente assiste a cenas ambientadas na Floresta da Tijuca ou nas praias, dá para ouvir uma camada gigantesca de ruídos reais de insetos, vento nas folhas e o mar ao fundo. Isso não é feito por acaso. A equipe de sonoplastia passou semanas gravando áudios no próprio Rio de Janeiro para garantir que a experiência auditiva fosse o mais imersiva possível. E o resultado disso na tela é simplesmente fantástico, porque faz a gente se sentir dentro daquela paisagem colorida e viva. Falando sobre a construção dos personagens, o Blue é um protagonista com o qual é muito fácil se identificar, mesmo ele sendo uma ave. A jornada dele fala sobre o medo de tentar o novo, sobre sair daquela bolha de conforto que a gente constrói para se sentir seguro. Quantas vezes na vida a gente não deixa de encarar um desafio ou de tentar algo diferente só porque tem medo de falhar? O Blue representa exatamente essa hesitação humana. Ele prefere dar desculpas lógicas e teóricas para não voar do que simplesmente abrir as asas e encarar o risco. E quando a Jade aparece na vida dele, ela funciona como aquele catalisador que empurra o protagonista para fora da zona de conforto. A Jade, por outro lado, traz essa energia de força, resiliência e liberdade que contamina todo mundo ao redor. O contraste entre a cautela quase neurose do Blue e o espírito selvagem da Jade cria faíscas o tempo todo, tanto no humor quanto nos momentos mais emotivos. Minha opinião sincera é que essa dinâmica de opostos que se atraem foi um dos maiores acertos do roteiro, porque não soa forçada. A evolução da amizade deles para algo mais profundo acontece de forma gradativa, baseada no companheirismo e no apoio mútuo durante os perrengues que eles passam fugindo dos vilões. E já que tocamos no assunto dos vilões, precisamos bater um papo sobre o Nigel. Que personagem espetacular! Ele foge totalmente daquele clichê do vilão puramente mau, que quer dominar o mundo por motivo nenhum. O Nigel é movido por vaidade ferida e ressentimento por ter perdido a fama que tinha no passado. A atuação de dublagem dele transmite toda aquela dramaticidade teatral de quem se considera um grande artista incompreendido.
O número musical dele é um dos pontos altos do filme, misturando uma estética sombria com uma letra cheia de sarcasmo e deboche. É impossível não dar risada e, ao mesmo tempo, reconhecer o perigo que ele representa para o grupo de aves. Outra coisa que vale a pena destacar é o impacto econômico e cultural que o longa gerou na época do seu lançamento. Rio não apenas bateu recordes de bilheteria ao redor do mundo, arrecadando centenas de milhões de dólares, mas também serviu como uma vitrine gigante para o turismo no Brasil. Pessoas do mundo todo que nunca tinham ouvido falar das paisagens cariocas ficaram encantadas com o visual apresentado no cinema. Isso mostra o poder imenso que a arte e a animação têm de conectar diferentes culturas e quebrar barreiras geográficas através de uma história bem contada. Para fechar esse trecho com chave de ouro, quero saber de vocês. Qual é a cena mais marcante do filme na opinião de vocês? É o primeiro voo do Blue no final? O número musical da festa na favela? Ou a batalha hilária entre os passarinhos e os macacos na floresta? Se no trecho anterior a gente falou bastante sobre a ambientação e a construção impecável dos protagonistas, agora eu quero trocar uma ideia com vocês sobre a trilha sonora e o trabalho de arte fantástico que deram vida a essa animação. A música nesse filme não é apenas um fundo sonoro para acompanhar as cenas, ela é praticamente um personagem principal. A escolha de misturar a bossa nova clássica e o samba autêntico com batidas modernas de hip hop e pop internacional foi uma jogada genial. Isso fez com que o filme soasse extremamente atual para a juventude da época, sem perder aquela essência tradicional da cultura brasileira. A energia que a música passa é tão contagiante que é quase impossível assistir ao filme parado na cadeira. Cada número musical serve para avançar a história, mostrar os sentimentos dos personagens ou simplesmente trazer aquele alívio cômico perfeito no meio de uma cena de ação. E quando a gente olha para a parte visual, o trabalho de iluminação e cor é um espetáculo à parte. A paleta de cores usada nas cenas do carnaval e nas sequências da floresta é de um bom gosto impressionante. O contraste entre o tom azul vibrante do Blue e da jade contra o verde denso da mata tropical cria quadros que parecem verdadeiras pinturas em movimento. Os artistas do estúdio conseguiram capturar aquela luz do sol única do fim de tarde nas praias cariocas, de um jeito tão realista que dá até para sentir o calor através da tela. Outro ponto super interessante de analisar é como os personagens coadjuvantes agregam valor à trama. O Tucano Rafael, por exemplo, é a representação perfeita do amigo sábio e gente boa, sempre pronto para dar um conselho de vida enquanto tenta equilibrar a rotina agitada com a sua enorme família. Já a dupla Pedro e Nico traz aquele humor dinâmico e acelerado, cheio de rimas e improvisos que deixam o filme leve e muito divertido. Eles não estão ali só para encher linguiça, eles ajudam o Blue a se libertar das suas amarras mentais e a abraçar o ritmo da vida. Além do entretenimento puro, a mensagem sobre a preservação da natureza e o combate ao tráfico de animais silvestres continua ressoando até hoje. O filme consegue abordar um tema super sério de uma forma que sensibiliza crianças e adultos sem ser chato ou panfletário. A gente se apega aos passarinhos e torce do fundo do coração para que eles consigam a liberdade e um lar seguro no final. E aí, galera? Vamos dar sequência à nossa conversa sobre essa animação fantástica, porque tem muita coisa legal para explorar quando a gente analisa o impacto dessa história e o jeito que ela foi contada. Se a gente parar para pensar no ritmo do filme, uma das coisas mais interessantes é como a direção consegue alternar entre momentos de pura correria e cenas super tranquilas e reflexivas. Essa variação de velocidade na narrativa funciona demais para manter quem está assistindo sempre preso na tela. Em um minuto, a gente está rindo e tenso com uma perseguição alucinante pelos bondinhos ou pelas vielas da cidade, e no minuto seguinte, o filme desacelera totalmente para focar num diálogo íntimo entre os dois protagonistas no topo de um morro, com aquela vista de tirar o fôlego.
Essa mudança de tom é fundamental para dar peso às emoções dos personagens. Se o filme fosse só correria o tempo todo, a gente não ia ter tempo de se conectar de verdade com o drama do Blue, com a vontade de liberdade da Jade ou até com a história do garoto Fernando, que se vê dividido entre a necessidade e o desejo de fazer a coisa certa. São esses momentos mais calmos que dão humanidade aos personagens e fazem a gente se importar com o destino de cada um deles. Outro detalhe que merece um destaque enorme é a forma como o ambiente urbano do Rio de Janeiro foi retratado. A animação não esconde a complexidade da cidade. Você tem o contraste entre a natureza exuberante da Floresta da Tijuca, a energia contagiante das praias e do carnaval e a realidade das periferias e becos. Só que tudo isso é tratado de um jeito muito respeitoso e vibrante, focado na vida, nas cores e na cultura pulsante das pessoas que vivem ali. E, por falar no garoto Fernando, o arco dele é um dos mais bacanas do lado humano da história. Ele começa como um personagem numa situação vulnerável, cometendo um erro grave ao ajudar os traficantes de animais, mas o filme dá a ele a chance de redenção. Quando ele percebe o mal que causou ao Blue e à Linda, ele decide mudar de lado e fazer tudo o que pode para consertar o erro. Isso passa uma mensagem muito positiva sobre empatia, segunda chance e sobre como nossas escolhas definem quem nós somos, independentemente de onde a gente veio. Toda essa combinação de ação rápida, momentos de calma e desenvolvimento sincero de personagens faz com que a experiência de assistir ao filme seja leve, divertida e extremamente recompensadora do início ao fim. Hoje eu quero focar em um dos momentos mais marcantes e engraçados de toda essa história, a transição do grupo para o ambiente do carnaval e a libertação final das correntes. Até esse ponto do filme, o Blue e a Jade estavam literalmente presos um ao outro. Essa limitação física gerou sequências hilárias, mas quando eles finalmente chegam à oficina para encontrar o famoso bulldog Luiz, a expectativa de todo mundo vai lá para cima. E a sacada do roteiro aqui é sensacional, porque todo mundo esperava um cão bravo e intimidador, e a gente dá de cara com um bulldog super brincalhão, que adora usar fantasia e que sofre de uma salivação simplesmente incontrolável. A cena em que o Luiz tenta quebrar a corrente usando ferramentas pesadas é puro susteria e comédia pastelão. Ver a cara de pavor do Blue, vendo serras e tesouras gigantescas perto das suas patas, é de rachar de rir. Mas o auge da sacada genial do filme é que a corrente não é cortada pela força, mas sim pela própria saliva escorregadia do cachorro. É um alívio cômico perfeito que resolve o problema de um jeito totalmente inesperado e leve. Só que essa libertação traz um peso emocional gigante para a trama. Quando a corrente finalmente cai, os dois perceberem que agora estão livres para seguir caminhos diferentes. A Jade quer voar para a mata, para o céu aberto, que é o lugar dela por natureza. Já o Blue sente aquele puxão de volta para o mundo humano, para a segurança que a Linda sempre deu a ele. A conversa deles nesse momento é muito madura para um filme de animação. Mostra dois personagens que se gostam, mas que têm visões de mundo totalmente opostas sobre o que significa estar seguro. Essa divisão cria aquele nó na garganta no espectador, porque a gente sabe que eles se completam. O Blue trouxe pé no chão e lógica para os impulsos da Jade, e a Jade trouxe coragem e vida para a rotina pacata do Blue. Ver eles se separando ali, no meio do clima festivo da cidade, dá aquela sensação de que o clímax vai ser de tirar o fôlego. E realmente é, já que o vilão Nigel estava só esperando esse momento de vulnerabilidade para dar o bote. Essa virada de chave no roteiro mostra o quanto a história foi bem amarrada. O filme não tem medo de deixar o protagonista triste e confuso antes da grande batalha final, porque é justamente essa perda que dá ao Blue a motivação necessária para arriscar tudo e ir resgatar a Jade no sambódromo.
Fala, pessoal! Chegamos na reta final da nossa conversa e agora a gente precisa focar no clímax absoluto dessa história, a sequência eletrizante no sambódromo e o confronto final nos céus. Se tem uma coisa que a Blue Sky Studios fez com perfeição nessa parte do filme, foi recriar a energia única do carnaval carioca. O contraste visual é absurdo, luzes gigantescas, carros alegóricos cheios de detalhes, fantasias super coloridas e uma multidão dançando sem parar. É um espetáculo de animação que enche os olhos. E colocar a busca do Blue pela Jade bem no meio dessa festa gigantesca foi um toque de gênio, porque cria um senso de urgência absurdo. É a agulha no palheiro mais barulhenta e movimentada do cinema. Ver a Linda e o Túlio também fantasiados e desesperados tentando cortar o trânsito dos carros alegóricos traz aquele equilíbrio perfeito entre o drama dos humanos e a aventura dos pássaros. A Linda demonstra o quanto ama o Blue, disposta a fazer qualquer loucura no meio da Marquês de Sapucaí para recuperar o seu melhor amigo. Essa relação de afeto genuíno é o ancoradouro emocional de toda a narrativa. Mas o verdadeiro teste do Blue acontece dentro do avião dos traficantes. Quando todas as aves são libertadas e o caos toma conta do compartimento de carga, o filme nos entrega um momento de ação impecável. O Blue não se destaca por ser o mais forte ou por saber voar, mas sim pela sua inteligência. Ele usa o raciocínio rápido para derrotar o Nigel e abrir as portas da gaiola gigantesca, mostrando que a sua criação no mundo humano também deu a ele ferramentas únicas para resolver problemas. Só que a cena que faz todo mundo prender a respiração é quando a Jade se machuca e começa a despencar em direção ao mar. Ali não tem mais tempo para cálculos, físicas ou medos. O Blue simplesmente se atira no ar sem pensar duas vezes. A decisão de se jogar no vazio por amor a Jade é o momento exato em que ele quebra todas as suas travas mentais. Ele não aprende a voar porque leu um livro ou porque fez uma técnica perfeita. Ele aprende a voar porque finalmente sente a necessidade de proteger quem ele ama. A cena em que ele abre as asas, no último segundo, cortando o ar e segurando a Jade nos braços, dá arrepios até hoje. É o fechamento perfeito para o arco do personagem. Aquele ararinha medroso e cheio de frescuras que não saía de casa em Minnesota se transforma no herói corajoso que domina os céus da floresta da Tijuca. No final, ver o Blue e a Jade livres, voando juntos sobre as paisagens do Rio de Janeiro, ao lado de todos os seus amigos, deixa aquela sensação gostosa de dever cumprido e coração quentinho. Rio não é só uma animação bonitinha, é uma história sobre superar limites, abraçar quem nós somos de verdade e valorizar a liberdade e a natureza. Hoje eu quero abrir um espaço para falar sobre como a comédia do filme funciona de um jeito tão natural e universal, atingindo desde a garotada até a galera mais velha que assiste junto. O humor desse filme não depende só de piadas faladas. Ele usa muito a comédia física, aquele estilo pastelão clássico que lembra os desenhos antigos, a forma como as aves se movimentam, os tropeços do Blue quando tenta andar no chão, a salivação exagerada e cômica do Bulldog Luiz, ou até a dramaticidade exagerada dos micos estrelas quando tomam uma surra das aves na floresta. Tudo isso é desenhado com uma precisão impecável. E o mais legal é observar como essa comédia física ajuda a contar a história sem precisar de diálogos explicativos. Você bate o olho na postura do Blue, todo travado, encolhido, ajustando as penas como se fossem um terno ajustado, e já entende tudo sobre a personalidade dele. Em contrapartida, a Jade se move com uma leveza e uma agressividade de quem domina cada centímetro daquele ambiente. Essa linguagem corporal diz mais sobre os dois do que 10 páginas de roteiro. Outro ponto altíssimo do humor no filme é o contraste cultural. O choque entre o estilo de vida americano super organizado e cauteloso da Linda e do Blue, com a espontaneidade, o calor e o caos amoroso do Túlio e da cidade do Rio de Janeiro, gera momentos impagáveis. O Túlio tentando imitar a linguagem das aves e pagando mico,
ou a Linda tentando entender o ritmo da cidade, no meio da correria do carnaval, traz uma leveza incrível para os momentos de transição da história. E claro, não dá para esquecer das tiradas rápidas do Pedro e do Nico. As rimas improvisadas, as discussões bobas por causa de comida ou de espaço no teto do ônibus e aquele jeito debochado de encarar os perigos deixam qualquer cena mais divertida. Eles funcionam como aquela dupla de amigos que todo mundo tem. Aqueles caras que não levam nada a sério, mas que estão sempre lá quando a barra pesa de verdade. Essa mistura equilibrada de piadas visuais, tiradas afiadas e momentos de vergonha alheia bem construídos faz com que o filme tenha um ritmo leve, sem parecer bobo ou cansativo em momento nenhum. Porque tem outro aspecto brilhante dessa produção que merece ser muito elogiado: o design de produção e a construção de mundo da Blue Sky Studios. Quando a gente assiste a uma animação em 3D, é fácil esquecer a quantidade absurda de trabalho técnico que existe por trás de cada detalhe na tela. Em Rio, os artistas não recriaram apenas a cidade do Rio de Janeiro, eles recriaram a sensação de estar lá. Se você reparar com atenção nas texturas do filme, vai ver o nível de perfeição. A madeira gasta da livraria de Minnesota, o mofo leve nas paredes dos edifícios antigos do centro da cidade, o asfalto quente do Sambódromo e a folhagem úmida da Floresta da Tijuca. Essa atenção minuciosa aos detalhes visuais faz com que o mundo pareça vivo e tátil. Mas o maior desafio técnico da equipe foi, sem dúvida, a animação de penas. Fazer aves em computação gráfica é um dos maiores pesadelos para os estúdios de animação, porque cada pena precisa se mover de forma independente, reagindo ao vento, à gravidade e ao toque. E o filme faz isso com uma maestria inacreditável. O tom azul do Blue não é uma cor plana. Ele reflete a luz de formas diferentes dependendo do ambiente, variando de um azul profundo na sombra até reflexos prateados e brilhantes sob o sol do meio-dia. Além da parte técnica, a direção de arte acertou em cheio ao dar a cada grupo de animais uma identidade visual e um estilo de movimento único. Os micos se movem de forma ágil, meio bagunçada e imprevisível, saltando de galho em galho como acrobatas de rua. Já o bando de pássaros na festa da favela tem uma coordenação fluida, quase como uma dança sincronizada que acompanha as batidas do samba. Tudo isso constrói um ecossistema visual rico, dinâmico e extremamente agradável de assistir. O filme não apenas conta uma história cativante, ele nos transporta para dentro de um universo colorido onde a natureza e a cidade grande se chocam e se misturam o tempo todo. E aí, você é do tipo de pessoa que repara nesses detalhes visuais de iluminação e iluminação nas animações, ou fica mais ligado apenas na história dos personagens? E aí, pessoal? Vamos para a penúltima parte da nossa análise completa e hoje eu quero bater um papo super bacana com vocês sobre o legado do filme Rio e o impacto que ele teve na indústria das animações nos anos seguintes. Quando Rio chegou aos cinemas lá em 2011, ele provou para Hollywood que era totalmente possível criar um grande blockbuster focado na cultura de um país fora do eixo, Estados Unidos-Europa, sem cair em estereótipos rasos ou caricaturas apelativas. O filme abriu portas para que outros estúdios de animação também passassem a olhar com mais carinho e respeito para a diversidade cultural do resto do mundo, inspirando produções futuras que celebrariam as tradições de diferentes nações com a mesma riqueza de detalhes. Outro ponto fundamental do legado desse filme foi colocar a pauta da preservação ambiental no centro do entretenimento infantil de forma leve e marcante. A arara azul de Spix, que serve de inspiração direta para o Blue e a Jade, virou um símbolo global da luta contra o tráfico de animais e a destruição de habitats naturais. Milhares de crianças ao redor do planeta aprenderam sobre a importância de proteger as florestas e a fauna silvestre enquanto se divertiam no cinema. Isso mostra a força gigante que uma história bem contada,
tem para educar e conscientizar gerações inteiras. E não podemos deixar de falar sobre a própria franquia. O sucesso estrondoso desse primeiro longa abriu caminho para a sequência Rio 2 em 2014, expandindo o universo dos personagens em uma aventura épica no coração da Amazônia, além de jogos de videogame, brinquedos e atrações em parques pelo mundo todo. A jornada do Blue virou uma marca registrada no coração de quem ama cinema de animação. Reassistir a esse filme hoje em dia traz aquela nostalgia gostosa, mas também deixa a certeza de que a obra envelheceu como um bom vinho. O humor continua afiado, a música continua fazendo a gente querer dançar e a mensagem de superação e liberdade permanece mais viva e atual do que nunca. E aí, galera, chegamos ao final da nossa maratona completa sobre o universo espetacular do filme Rio. Para encerrar com chave de ouro essa nossa jornada, eu quero fazer uma grande reflexão com vocês sobre o que torna essa animação tão atemporal e inesquecível no coração de quem ama cinema. Quando a gente coloca tudo na balança, os bastidores cheios de dedicação técnica, a trilha sonora fantástica comandada pelo Sérgio Mendes, a comédia física genial e a mensagem emocionante sobre superação e amor, fica muito claro porque essa obra da Blue Sky Studios continua sendo lembrada com tanto carinho. Não é apenas mais um filme sobre animais falantes para passar o tempo. É uma verdadeira carta de amor à cultura brasileira, à biodiversidade e ao sentimento de liberdade. A jornada do Blue é aquela história de amadurecimento perfeita. A gente começa o filme vendo um protagonista cheio de medos, dependente da sua zona de conforto e totalmente bloqueado para a vida real. E ao longo da aventura, entre trancos, barrancos, correntes e vilões teatrais, ele descobre que a verdadeira força dele nunca esteve nas fórmulas matemáticas ou na teoria, mas sim na coragem de se arriscar por aquilo e por quem ele ama. A cena dele abrindo as asas e voando pela primeira vez para salvar a Jade não é apenas bonita visualmente, ela é o clímax emocional de uma transformação completa. Além disso, o filme deixa um lembrete lindo sobre o impacto dos nossos relacionamentos. Seja a amizade pura e dedicada entre a Linda e o Blue, o amor transformador que nasce entre o Blue e a Jade, a lealdade do garoto Fernando, ou até a parceria leve e divertida da turma do samba com o tucano Rafael, Pedro, Nico e o bulldog Luiz. O filme mostra que ninguém vence os desafios da vida sozinho. A gente precisa de apoio, de amigos e de uma comunidade que nos empurre para frente e nos ajude a voar mais alto. Quero agradecer demais a cada um de vocês que acompanhou esse roteiro completo dividido em 10 partes, trocando ideias, comentando e relembrando cada detalhe dessa animação clássica de 2011. Se você curtiu essa análise profunda, não esquece de deixar o seu like esperto, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo que também é viciado em filmes animados, que enxerga a vida com leveza. Ao ver a situação complicada de Blue e Jade, ele decide dar uma pausa no seu descanso familiar para guiá-los até alguém que possa cortar a corrente. Luiz, um bulldog muito peculiar que trabalha em uma oficina mecânica. Antes de chegarem até o Luiz, Rafael tenta usar a oportunidade para ensinar a Blue a lição mais importante de sua vida, como voar. A cena do treinamento no topo de uma grande rocha é um dos momentos mais divertidos do filme. Rafael explica que voar não é uma questão de física, aerodinâmica ou cálculos na cabeça, mas sim de sentir a brisa e deixar o coração guiar as asas. Blue faz vários cálculos complicados em sua mente, ganha coragem, se joga do alto e despenca miseravelmente até se chocar contra o solo. Essa incapacidade de Blue de voar gera momentos de comédia pastelão maravilhosos, mas também revela o bloqueio emocional do protagonista. O medo do fracasso e a falta de instinto selvagem
o travam completamente. Jade, embora zangada no início, começa a perceber que a limitação de Blue não é preguiça, mas sim um trauma profundo de ter sido tirado da natureza quando ainda era um filhote incapaz. Enquanto isso, a ameaça de Nigel continua rondando a floresta. Como o vilão sabe que não pode procurar pelas aves sozinho em toda a extensão da mata, ele decide recrutar um exército nada convencional. Um bando de micos-estrelas folgados e trapalhões que vivem aprontando e roubando pertences dos turistas. Nigel os intimida com sua figura ameaçadora e manda os macaquinhos vasculharem as copas das árvores em busca do casal de araras acorrentado. Ao longo do caminho em direção à cidade, o grupo de pássaros ganha o reforço de mais 2 personagens icônicos. Pedro, um tia-sangue cheio de atitude e fã de hip-hop, e Nico, um pequeno canário de crista amarela que anda com um chapéu de tampa de garrafa, que serve tanto de instrumento musical quanto de arma de defesa. A dupla traz uma energia contagiante para o filme, transformando qualquer momento de caminhada em uma verdadeira batalha de rimas e ritmos contagiantes. A interação entre esse quinteto, Blue, Jade, Rafael, Pedro e Nico, mostra a diversidade e a alegria do ambiente cultural que o filme quer transmitir. Quando eles chegam a um ponto de encontro de aves no coração do rio, somos presenteados com uma cena de festa inesquecível, onde todos os tipos de pássaros dançam, cantam e comemoram a chegada do carnaval. A música nessa sequência é impecável. O trabalho de composição captura a essência do samba e do pagode brasileiro de forma autêntica, sem soar caricato. É um momento em que até mesmo o tímido e travado Blue se deixa levar pelo ritmo por alguns segundos, ensaiando passos de dança com Jade e criando uma conexão romântica genuína sob a luz das estrelas e do luar carioca. No entanto, a calmaria dura pouco. Os micos recrutados por Nigel encontram o grupo e invadem a festa, dando início a uma batalha campal hilária entre aves e macacos. Os pássaros usam frutas, sementes e voos acrobáticos para combater os primatas, criando um caos completo no recinto. A sequência de ação é rápida, criativa e cheia de piadas visuais brilhantes. Graças à união das aves e à liderança de Rafael, o grupo consegue despistar os macacos e fugir a bordo do teto de um ônibus em direção ao centro da cidade, onde finalmente esperam encontrar o famoso bulldog Luiz para se libertarem das correntes de uma vez por todas. A narrativa de Rio ganha ainda mais velocidade quando a ação se desloca para o cenário urbano vibrante da cidade, enquanto as duas tramas para o Rio de Janeiro fosse rica, colorida e o mais fiel possível à atmosfera real da cidade. A equipe de animadores da Blue Sky Studios viajou para o Brasil para pesquisar a iluminação local, o comportamento da fauna na Floresta da Tijuca e até mesmo para estudar os passos de dança das escolas de samba durante o carnaval. Esse nível de dedicação técnica refletiu diretamente na tela. Os detalhes do balanço das penas das aves, a textura da vegetação e os reflexos do sol nas praias de Copacabana e Ipanema estabeleceram novos padrões de qualidade gráfica para o estúdio em 2011. No departamento da trilha sonora, a decisão de trazer Sérgio Mendes, uma lenda viva da bossa nova e da MPB reconhecido mundialmente, como produtor musical, foi uma tacada de mestre. A trilha conseguiu fundir perfeitamente o som tradicional do samba com influências modernas do pop e do hip-hop americano, com contribuições marcantes de artistas como Will.i.am e Jamie Foxx na versão original. A música Real em Rio, que
que toca na abertura e no encerramento da produção, foi tão aclamada pela crítica internacional que recebeu uma indicação ao Oscar de melhor canção original em 2012, marcando um feito histórico para a música brasileira em Hollywood. Em relação à dublagem, tanto a versão original em inglês quanto a versão dublada em português do Brasil entregaram performances memoráveis. Na versão brasileira, tivemos um elenco de dubladores fantásticos que souberam adaptar as piadas, os sotaques e as gírias de forma natural e envolvente, fazendo com que o público brasileiro se sentisse verdadeiramente em casa assistindo ao filme. No aspecto comercial, Rio foi um sucesso estrondoso de bilheteria. Produzido com um orçamento estimado em cerca de 90 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 484 milhões de dólares mundialmente. Esse resultado financeiro impressionante garantiu não apenas o retorno do investimento para a Fox e para a Blue Sky, mas também consolidou o nome da franquia, abrindo caminho para o lançamento da sequência Rio 2 alguns anos depois, em 2014. Além do sucesso comercial e do entretenimento puro para crianças e adultos, o filme merece elogios pela sua mensagem ecológica. De forma leve e acessível para o público infantil, Rio abordou temas sérios e urgentes, como o tráfico ilegal de animais silvestres e o risco iminente de extinção de espécies nativas da fauna brasileira. A Jornada do Blue serviu como um alerta lúdico para a importância da conservação da biodiversidade e do respeito aos habitats naturais. Na minha opinião sincera, Rio continua sendo um dos filmes mais redondos e divertidos da era de ouro da animação em computação gráfica nos anos 2010. Ele consegue equilibrar momentos de pura comédia pastelão com cenas de emoção genuína, sustentado por um design de personagens carismático e uma trilha sonora que dá vontade de sair dançando da sala de cinema. Aprofundando ainda mais a nossa conversa sobre a recepção e o legado de Rio, é muito interessante analisar como o filme se posiciona no catálogo histórico da Blue Sky Studios e na evolução das animações focadas em animais antropomórficos. Quando olhamos para a década de 2010, o mercado de animação estava saturado de histórias sobre animais com dilemas humanos. No entanto, o diferencial de Rio esteve na sua autenticidade cultural e na forma como usou a limitação do seu protagonista como o grande gancho narrativo da história. A incapacidade de voar de Blue não era apenas um truque de roteiro para gerar piadas. Era uma metáfora sobre o medo da mudança, a zona de conforto e as cicatrizes emocionais do trauma da domesticação. A transição de Blue, de um pet mimado que vive em uma bolha de conforto em Minnesota, para uma ave capaz de cruzar os céus do Rio de Janeiro, representa uma jornada